são o que vocês vão fazer para melhorar. Então, no meu trabalho, seguindo o exemplo de gostaria de ter um assistente, eu vou fazer uma caixinha e vou começar a guardar um percentual do meu faturamento mensal para eu ver se daqui a pouco eu vou investir num profissional ou se daqui a pouco tem uma ferramenta de IA que pode me ajudar ou algum outro software que possa assumir essas demandas. Nos meus estudos que eu dei antes. E é muito comum isso, especialmente, vamos pegar o exemplo das gurias que são advogadas da Karen e da Rê, que trabalhavam fazendo a mesma coisa em empresas de outras pessoas. Se elas saíssem do escritório de outra pessoa, com toda uma equipe, fossem empreender sozinhas e comparassem, pensassem, poxa, mas agora eu faço tudo, né, para minha empresa, eu me dedico 100% para minha empresa, ela não cresceu tanto, elas poderiam se sentir atrasadas em termos de ritmo. Só que elas têm que entender que as empresas para as quais elas trabalhavam tinham muito mais gente. E as empresas delas só tinham elas naquele momento. Então, a gente precisa, exatamente a Rê disse, eu senti muito isso no início da carreira. Exato. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender, gurias, que uma empresa consolidada com uma equipe tem mais recursos do que uma empresa que está começando, que tem só um gato louco, que nem diz meus amigos. Aí vocês ficam comprando aqueles cursinhos que tem numa página de vendas maravilhosa, que custam muito mais que a comunidade, que não entregam porra nenhuma do que foi prometido. Vocês não assistem nada, não tem suporte nenhum, não aplicam nada. Ou pior, estuda, assiste 200 mil aulas e não aplicam nada na empresa. Aí nem indiretamente o estudo vai ter resultado. E aí ainda acontece aquilo que eu falo, que o estudo só aumenta o nosso nível de exigência. Porque daí vocês ficam vendo o jeito que o outro fala, e o cenário do outro, e o computador do outro, e não sei o quê, e eu não tenho isso, e eu não consigo, e eu não faço, então eu não vou fazer. E aí vocês têm um nível de exigência descolado da realidade. E aí, de novo, nenhum ritmo vai ser suficiente. Então, se o estudo não for bem feito, inclusive tem uma aula que a Alana patrocinou, chamada Como Saber o que eu Preciso Estudar, em que eu falo sobre isso e ensino uma ferramenta. Então, se eu só estudo e não aplico, inclusive esse é um dos propósitos, né, do Produto Clube do Livro, que a gente aplique o que a gente lê, se mesmo assim o estudo já produz resultado indiretamente, não tem como eu exigir que um adulto vá colocar o estudo frente do trabalho. Inclusive, quando alguém chega assim para mim, eu já ajusto a prioridade na hora. Não, só um pouquinho. O teu autoaperfeiçoamento até sim, porque daí a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de espiritualidade, de saúde mental, de várias outras questões, de inteligência emocional. Agora, o estudo, o conhecimento técnico por si só, nunca vai ser mais importante do que o trabalho. Nós somos adultos, funcionais, com responsabilidades sociais. Não tem como, não vai ser. Realmente, de 7 para 9, muita coisa muda. Então, o que a gente tem que entender? Que se a gente falha na percepção do sprint, a gente vai se sobrecarregar. E a gente vai se frustrar. E nenhum ritmo no mundo vai ser suficiente. Não é assim. A gente precisa ter o conceito de sprint bem alinhado para a gente ajustar as nossas expectativas. E com isso em mente, a gente vai para a prática. Percepção, conceito de sprint. Prática, a ferramenta que eu trouxe para vocês. Eu disse que quando a gente recebe um convite para palestrar, acho que foi na aula sobre potencializar riscos positivos também. Quando a gente recebe um convite para palestrar, para conduzir uma dinâmica, e foi convite mesmo, a pessoa não está contratando aquela palestra, a moeda de troca é a audiência. Então, é nosso papel transformar essa audiência em clientes, em leads em clientes. E aí? Como que eu posso aproveitar essas oportunidades para acelerar o ritmo do comercial e do marketing? Qualquer arte minha de palestra vai ter no final um QR Code para o meu WhatsApp ou uma pesquisa de satisfação se eu achar que vale no contexto. Porque não é o pitch que vai vender. Mas aí, tu vai inserindo, no caso dela,
Pois então, meu trabalho funciona assim, assim. E aí, como eu estava falando para vocês, até recentemente eu fiz um investimento super grande numa tecnologia super arrojada, que vai contribuir com várias coisas. Depois, quem quiser saber mais, pode me chamar. E segue o baile. É diferente de, então, pessoal, eu trabalho. Não é isso. A gente tem que ser mais inteligente na hora de fazer as coisas, mais estratégico e ao mesmo tempo mais humano, de entender que ninguém quer ouvir uma oferta, mas todo mundo fica curioso quando ouve uma história. Então levem isso em consideração. Quando a gente faz o nosso planejamento anual, a gente lista os nossos projetos em ordem de prioridade, lembram? Quem não fez o planejamento anual comigo ou seguindo o nosso método, faz isso nos mensais, né? Então, vocês têm lá todos os projetos da vida de vocês distribuídos em ordem de prioridade. Então, quanto mais para cima tiver o projeto, mais para cima, mais intenso tem que ser o meu ritmo. A não ser que eu esteja comparando projetos fixos com projetos variáveis. Família é um projeto fixo. Um evento grande na empresa é um projeto variável, que vai passar. Então, essa análise de como está o meu projeto nesse sprint. Porque dentro de um sprint anual, eu tenho sprints mensais. Então, essa é a primeira análise para me dizer se eu preciso de um ritmo mais intenso desse projeto ou não. Depois, eu também defino o ritmo pela relação entre o objetivo definido para o sprint e os recursos disponíveis. E o ritmo dos projetos deve ser revisado continuamente, especialmente através dos movimentos estratégicos. É para isso que servem os movimentos estratégicos, para avaliar se daqui a pouco, pelos meus ímpetos improdutivos, pelas minhas preferências pessoais, pelos meus relacionamentos e por N outras razões, eu não estou indo por um caminho que não era o caminho que eu deveria ou gostaria de ir. Tá? Muita calma nessa hora e planejamento para o final do ano, justamente para vocês darem uma olhadinha nessa questão do ritmo agora, numa época em que todo mundo quer sair correndo e o nosso papel tem que ser dar uma segurada, porque a gente não precisa estar enlouquecendo para construir resultado. Tá certo? Tenha uma excelente semana, contem sempre comigo. Dúvidas, perguntas, questões.